Voltamos com a notícia de frente. Haroldo, seu destaque. Muito rapidamente, só para deixar claro, ontem foi publicado no R7, num site importante, né, com grande credibilidade, né, que São Paulo errou a previsão de números de óbitos, né, do Covid-19, que ficou em 55% menor do que eles previam, né? Isso é uma notícia relativamente boa, porque você vê, de certa forma, que o isolamento que foi proposto lá no estado de São Paulo está funcionando. Só que tem um desdobramento disso que é muito ruim, que de certa forma parte da imprensa pega essas informações todas, né, e acaba potencializando isso para o Brasil todo. Porque quem está aqui no estado do Mato Grosso observa que, olha, lá no estado de São Paulo teremos 150 mil mortes. Essa era a previsão do Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, né, auxiliado pelo Davi Uip, que é o responsável pelo Centro de Contingência Coronavírus, né? Ele que é infectologista, aquele Davi Uip que ficou doente, pegou o Covid-19, tomou cloroquina, receitou para ele mesmo, mas depois não quis divulgar que ele tinha tomado cloroquina para poder ter salvo a vida dele. Deu uma polêmica. Enfim, né, esse é outro destaque, outra conversa. Então, essas previsões todas que foram feitas em São Paulo, né, pelo Dimas Covas de um lado, pelo Davi Uip, que são dois conselheiros do João Dória, o João Dória pegou tudo isso, né, e acabou dando publicidade a isso, tomando todas as ações em São Paulo de isolamento e, consequentemente, influenciando outros estados nesse sentido, com relação ao isolamento horizontal, com dados completamente fora da realidade. E a previsão é que nos próximos 180 dias essa realidade esteja muito distante dos números que foram projetados para a questão de óbitos no estado de São Paulo, né? Até porque os números não batem de forma alguma. Então, o que é que está por trás de tudo isso, né? Por que se erra de forma gigantesca com relação a esses percentuais na hora de divulgar as questões dos óbitos em São Paulo? Qual o interesse político nisso? É aí que eu quero chegar. E é aí que eu quero chegar. Dentre os decretos que foram tomados pelo João Dória em São Paulo, auxiliados pelo Dimas Covas, né, do Instituto Butantan, e do Davi Uip, que é o infectologista, ambos, né, orientando o João Dória, dentre os decretos, um decreto me chamou a atenção. Vocês se lembram que na segunda-feira aqui eu trouxe para vocês e levantei o questionamento, sem contrariar ninguém, apenas levantei o questionamento dizendo o seguinte: gente, parece que não morre mais ninguém de infarto, de AVC, de isso ou daquilo nesse país. Tudo que se registra em São Paulo, tudo que se registra nesse país aqui é morte por Covid-19, né? E fui altamente criticado. Pois bem, eu recebi um vídeo e depois eu fui até o Diário Oficial do Estado de São Paulo para conferir se isso procedia, para deixar bem claro que não é fake news. E não é fake news porque eu conferi isso. E você pode conferir isso aí no seu computador, aí agora na sua casa ou pelo seu smartphone. É só você chegar lá no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 21 de março, só conferir para quem não tenha erro, do dia 21 de março de 2020, página 5. Você digita lá, página 5, Diário Oficial do dia 21. Você vai encontrar exatamente este decreto do governador de São Paulo, João Dória, tá? Que é o que me leva justamente a estar em estado de dúvida com relação ao número de óbitos de Covid-19 no estado de São Paulo e, consequentemente, publicidade toda em cima disso, repercutindo em todo o país, influenciando inúmeros governadores em suas ações. Vamos ver o vídeo, rapidinho. Olha só o que eu achei aqui. Aonde? Pessoal que costuma falar que é fake. Diário Oficial do Estado de São Paulo. O que, né? Vamos para a página 5 do dia 21 de março de 2020. Página 5. Vamos lá. Vamos ver o que esse governador está publicando. Você viu Considerando que, segundo órgãos da saúde pública, durante a situação da pandemia, qualquer cadáver, independentemente da causa da morte ou da confirmação de exames laboratoriais,
deve ser considerado um portador potencial de infecção por Covid-19. Então tá aí. Para quem acha que é fake, tudo é fake. Pronto. Como é que eu posso confiar nas informações que vêm de São Paulo, que consequentemente repercutem no Brasil todo com base num decreto desse? Quer dizer, realmente fica muito difícil a gente acreditar que todas as mortes no Brasil, publicadas na imprensa brasileira, são realmente de Covid-19. Só estou levantando esse questionamento. Quem tem a palavra agora é o ministro, o Sérgio Moro, com a Polícia Federal, que vai começar a investigar exatamente esses óbitos todos. Lúcio e Antério querem comentar, Lúcio. Eu só quero colocar o seguinte, que aquele cidadão, né, estava ali mostrando lá no Diário Oficial de São Paulo, quando ele falou, olha, portador potencial é uma coisa. É que o seguinte, é que aquela pessoa ali que morreu sem uma causa ainda conhecida, essa pessoa é o seguinte, tem que investigar se foi pelo coronavírus. É uma preocupação justa. Agora, o que tem que parar é essa briguinha política. Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, quando ele joga para a plateia, ele está errado. O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, os filhos dele, quando estão lá jogando para a plateia, preocupados com o Jair Bolsonaro, com o Luiz Henrique Mandetta, também estão errados. Ninguém tem o direito de politizar essa questão. Eu vou repetir o que eu disse no bloco anterior. Nós não podemos utilizar um espaço tão nobre como esse, com uma audiência tão qualificada, para ficar dando vazão, para estimular, para disseminar fake news, né? Não podemos fazer isso. Nós temos que ter responsabilidade com a nossa profissão de jornalista, né? Com a nossa profissão de comunicador, de formar, de informar e não ficar dando vazão para postagens irresponsáveis na internet, as famosas fake news, tentando inclusive alterar, por exemplo, o que está escrito lá no decreto. Olha, é um potencial o quê? Portador, não é que é porque é para investigar. Né? No momento de gravidade, quando se preocupa tanto com o coronavírus, era para ser investigado. Agora, o que não dá é para ficar usando esse espaço aqui para disseminar, para estimular as fake news montadas sorrateiramente no submundo desses gabinetes do ódio que tem por aí. Quer que o Antério fale um pouquinho para você responder os dois? Antério, um minutinho só, que o nosso tempo está bem estourado, por favor. Não, tá certo. Eu vou falar pouquíssimo. O que o texto do Diário Oficial diz é uma preocupação, eu diria, corretíssima do governador João Dória e das autoridades de saúde. Esse Davi Uip, citado pelo professor Haroldo, ele é somente o maior infectologista brasileiro, o mais respeitado infectologista brasileiro. Quando eles estão dizendo para que o cadáver seja tratado como potencial Covid-19, é para ter os cuidados no enterro, é para não transmitir, é para que a família possa participar do enterro, mas à distância, é para que não haja uma proliferação do Covid-19. E aí eu vou voltar só à informação que o Lúcio deu no início do programa. Ontem nós tivemos 204 mortes no Brasil. Estão achando pouco? Quer dizer, o número vai ser bem menor do que as 150 mil. E aí? Ótimo, tomara que seja. Muito menor do que os 150 mil. Significa de que o povo brasileiro atuou corretamente para evitar a proliferação da pandemia. Mas eu não vi no decreto ocultação de cadáveres. Aliás, só explicando, ontem tivemos 204 mortes e nem todos morreram ontem. Dos 204 mortos anunciados ontem, vários são de 8, 7, 10 dias atrás
que estavam investigando a causa da morte. Só ontem que se comprovou cientificamente que é Covid-19. É só isso que diz o decreto, nada mais que isso. Por favor. Eu prefiro deixar, por conta do telespectador, fazer essa consulta no seu laptop, no seu computador, entrar lá nesse endereço direitinho do Diário Oficial de São Paulo e chegar à conclusão se realmente eu estou com a verdade ou o Antero está com a verdade, ou o Lúcio está com a verdade, porque aí você tem essa leitura clara, né, e tem a sua opinião com relação a isso. Certo, e amanhã a gente repercute mais, o pessoal... Eu só não quero disseminar mentira nem fake news. Só não quero isso. Né? Eu posso até, em algum momento, ter que rever minha posição. Agora, disseminar fake news de forma irresponsável, eu não vou vir para cá com uma audiência tão qualificada, num espaço tão importante, para ficar disseminando fake news. Não é fake news, né? Isso não é que eu Não, eu não disse, eu estou colocando no geral, entendeu? É porque você fala, parece que é fake news. Não, para que as pessoas tenham uma leitura. Sim, eu concordo não com você. vou vir aqui para disseminar fake news. Eu não vou me prestar a um serviço tão degradante para a minha profissão. Isso eu não faço. Tá, certo. Amanhã a gente continua mais. O pessoal me perguntou sobre a vacinação. Começou amanhã apenas para idosos e profissionais da saúde em todos os postos. Obrigada, até amanhã.